Então, nós temos duas tarefas. Primeiro, plotar o ponto que está em coordenadas cilíndricas. E depois de plotado, né, este ponto nos eixos coordenados, nós vamos transformar este ponto em coordenadas cartesianas. Tá bom? Então, vamos conferir aqui. Vamos ver como é que fica. Fazendo lá os eixos coordenados. O que nós temos lá do ponto? O raio de giro, né? Ele vai ser 3. Ok? O raio de giro é 3. Então, e ele vai partir da onde? Vai começar do eixo X. Então, raio de giro 3 começando do eixo X. Tá bom? Então, e vai girar quantos graus? Vai girar 0 grau. Então, vai ficar aqui mesmo. Então, no X, a posição dele vai ser 3. Já que ele está em cima do eixo X, né, como o João já nos disse agora há pouquinho, tá? O Y, para este ponto aqui, ele vai valer 0. Tá? Porque está em cima do eixo X, então o Y vale 0. E aí, lá nas coordenadas dele, dizem, né, está escrito que desce 6. Então, se a gente pegar aqui o eixo Z, a gente vai descer 6 aqui, ó. Tá bom? Então, vamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, vai descer 6. Então, seria um ponto que estaria no 3 do X e no menos 6 do Z. Né? Onde é que eu represento o meu ponto? Onde é que eu ponho a marcação para representar o ponto? Então, eu vou colocar a representação aqui, ó, o ponto dado no exercício. Parabéns, tá, João? Você representou ele em coordenadas cartesianas certinho. No plano, né, ele seria este ponto aqui, se a gente fizesse a plotagem dele, né? E para a gente converter em coordenadas cartesianas, como o ângulo é 0, nós já temos aqui, ó, x, tamanho do x dá 3, o y vale 0, né? E o z vale menos 6. Então, esse ponto convertido em coordenadas cartesianas, ele não modifica, né, suas coordenadas em relação às coordenadas cilíndricas. Tá ok? Ok? Então, este ponto ele está em coordenadas cartesianas ou retangulares. E nós queremos fazer a conversão dele para coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então, o primeiro passo é colocar o x e o y, as coordenadas x e y, no plano cartesiano xy. Tá ok? Então, vamos fazer isso daqui, ó. Colocando lá o plano cartesiano, o plano xy. Tá? Então, nós temos lá, olha, para y menos 1 e para x1. Tá? Então, para y menos 1 e para x1. Ok? Então, este ponto, né, quando a gente faz a projeção dele no xy, então ele estaria, né, ocupando esta localização aqui, ó, né, a projeção dele no plano xy. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular esse raio aqui, ó, tá? Este raio, que eu vou indicar aqui de outra cor, ele seria o quê? O raio que é utilizado lá nas coordenadas cilíndricas. Tá ok? Então, para calcular esse raio, a gente vai lembrar o quê? Que esse tamanho aqui vale 1 e este tamanho aqui, ó, também vale 1, né? Porque do 0 ao menos 1, né, a gente só considera o tamanho, que no caso é 1. Tá bom? Então, vamos descobrir o valor do R. Para a gente descobrir o valor do R, o que a gente faz? Ok? Então, usando o teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar o R. Nós temos lá que R ao quadrado, a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, é igual a 1 ao quadrado, que é um dos lados, e o outro lado também tem tamanho 1. Fazendo 1 ao quadrado a 1, 1 ao quadrado dá 1, então R vai ser raiz de 2. Tá ok? Então, nós achamos o tamanho do raio.
tá? Então, aquele raio ali é raiz de 2. Resta agora, para a gente ter esse ponto já representado em coordenadas cilíndricas, descobrir esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, o ângulo em relação ao eixo X, né? Se eu tiver esse ângulo, pronto, daí eu já tenho as coordenadas cilíndricas, tá ok? Muito bem, para a gente encontrar o ângulo, a gente pode chamar esse ângulo aqui, ó. Vamos dar um nome para ele, né? Vamos chamar de ângulo θ, ok? E para achar o valor do ângulo θ, a gente pega o quê? A gente pode pegar o seno, o cosseno, né? Ou a tangente. Tudo bem? Então, vamos lá. Pegando o seno de θ, é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seria aqui. Cateto oposto, 1 sobre a hipotenusa, sobre raiz de 2. Esse seria o seno do ângulo. Tá ok? Então, seno de θ é 1 sobre raiz de 2. Ok? Se a gente fizer isso lá na calculadora, vai dar 1 sobre 1,41 aproximadamente. Tá ok? Então, dividindo 1 por 1,41, que é a raiz de 2, né, aproximadamente, dá mais ou menos 0,7, né? Aproximadamente 0,7. Ok? Como eu quero achar o ângulo, o que eu faço? O ângulo, então, vai ser igual a seno a menos 1, seno a menos 1 do 0,7. Ok? Então, vamos achar o seno a menos 1 agora. Seno menos 1 de 0,7, tá? Mais ou menos 45 graus, né? Tá? Aproximadamente ali, ok? Então, aproximadamente 45 graus, ok? Parabéns, João. É isso aí mesmo, ó. Tá? Então, nós achamos o ângulo agora. Agora, é só representar o ponto em coordenadas cilíndricas. Né? Então, a representação dele seria, primeiro, o raio, que é a raiz de 2, que é 1,4 alguma coisa. Né? A gente pode deixar em raiz ou tirar a raiz aproximada. O ângulo, né? É 45 ou π sobre 4, tá? Que é a mesma coisa. E o valor de z, né? O valor de z aqui, ele se mantém, ó. Vamos olhar no ponto lá, ó. Se a gente voltar no ponto dado, ó, a gente percebe o quê? Que o z era 4, tá vendo? A última coordenada. Então, ele também entra aqui, ó, o mesmo valor de z. Tudo bem? O ângulo, tá? João, o correto é representar o ângulo em radianos aqui,